em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Gostaria de chamar Maná, Pastor Douglas e Pedro. Nós vamos agora para algumas perguntas que foram feitas. E se puderem ficar até o final, nós não vamos avançar no horário, tá bom? Temos coisas bem legais ainda para conversar. Nenhuma pergunta foi feita específica, tá? Para vocês, ou para direcionada a um de vocês, então, vamos lá. Mas eu vou direcionar uma para o pastor Micael, porque como foi feito, a pergunta foi feita antes da sua palestra, né? Mas acho que isso pode complementar. Então, a pergunta é: como lidar com a dor e o sofrimento que de repente nos apanha, situações que jamais imaginávamos passar e ainda assim continuarmos a viver uma vida piedosa? Som. Está me ouvindo agora? Pronto. Deixaram nem eu tomar água. Luciano, você poderia repetir novamente a pergunta? Porque eu não tenho condições de responder essa pergunta, mas... Como lidar com a dor e o sofrimento que de repente nos apanha, situações que jamais imaginávamos passar e ainda assim continuarmos a viver uma vida piedosa? eu não sei falar desse assunto se eu não chorar. Você... É porque foi a sua fala agora. Não é só por isso, não. Eu preciso falar. Posso falar antes? Pode falar, me ajuda. É porque eu preciso falar publicamente. Vocês todas viram o Tito aí? Micael e Lara, pastor Micael e Lara, são um exemplo para a minha vida e para muitos daqui, do que Deus fez exatamente nessa situação inesperada de dor e sofrimento. E hoje, eles podem, todas nós, né, podemos testemunhar o que Deus tem feito, né, e fez. Agora é com você, pastor. Fácil, hein? Eu sou... Com gás ainda mais. Eu sou muito honesto de entender que não é uma situação fácil. Eu passei, quando concluí o seminário, em 2016, eu olhei para minha esposa e disse assim: Lara, depois que nós passamos aqui, agora nós vamos passar por qualquer coisa nessa vida. Não sabia eu o que aguardava. E eu penso que não é algo fácil. É uma situação que a gente precisa de ter amigos que nos orientem e que nos caminhem de lembrança do que é a palavra. Falo aqui como testemunho. Eu não conseguia entrar na UTI e orar com o meu filho. Eu não conseguia. E eu, por muitas vezes, fui lá na casa do pastor Douglas chorar na sala. Dizer: pastor, eu não entendo. Vou para a igreja, prego, oro com todo mundo, chego na UTI, meu filho lá, eu não consigo orar. Sou uma negação como pai, sou uma negação como pastor. E as palavras do pastor Douglas era aquilo que me confortava na caminhada. Não é fácil, mas eu acredito que a palavra do Senhor vai nos dando força de onde a gente menos espera. A palavra do Senhor vai nos dando ânimo e vigor quando a gente acha que não tem condições de nada. E o Senhor nos coloca pessoas na nossa vida para, quando a perna está bambeando assim, está quase caindo, pega pelo braço e nos conduz. Essas pessoas foram pastor Douglas, Luciana, irmãos da igreja, a igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, mas foi uma situação única que o Senhor me sustentou por pura graça.
Se você me perguntar uma fórmula mágica, como fosse uma receita de bolo, dizer assim, são 3 orações por dia, 2 versículos decorados, eu não ia conseguir dizer essa. Mas a caminhada com o Senhor nos instrui. E eu acho que, quando nós começamos lá no início do ano, a pregar sobre Eclesiastes, a entender que tudo na vida é vaidade, estar preparado para aquilo que o Senhor tem, o Senhor estava preparando a minha vida desde então, para aquilo que estava para acontecer. Então, o Senhor vai guiando, as coisas vão acontecendo, o Senhor vai nos alimentando com a sua palavra, mas é pura graça do Senhor. Não sei se foi satisfatório aí, consegui terminar sem chorar. Estou um rapaz. Alguém quer complementar? Ok, então, há algo que define que o devocional precisa ser feito pela manhã? Não pode ser à noite? Bom, não há algo que defina o horário. Eu acho que existe uma definição em relação a você fazer. E é importante você só ser bastante honesta em relação a qual é a melhor hora que você consegue separar e qual hora que você realmente está disposta a fazer. Porque se você falar, não, meu dia já começa atropelado, então eu não consigo acordar um pouquinho mais cedo, então eu vou deixar para o final do dia, ali para umas 9h30, 11 da noite, quando eu já estiver deitada, meia luz, aí eu me concentro muito melhor, eu oro até o dia seguinte, eu acordo orando, né? Aí, se você for ser bem honesta, você sabe que você está burlando o seu próprio sistema, né? Então, não existe assim uma regra de que você precisa fazer em determinado horário. Isso é quase que um pouco moralista, a regra pela regra, tem que ser esse horário. Mas, quando a gente começa o nosso dia meditando na palavra de Deus, muitas vezes a gente tem uma possibilidade maior de ir meditando naquilo que a gente leu ao longo do dia. E também, tradicionalmente, muitas vezes a gente se consegue fazer isso logo pela manhã, a chance da gente conseguir fazer isso com um pouco mais de quietude é maior, na grande maioria dos casos. Mas em alguns casos pode ser que não seja a sua realidade. Pode ser que você seja mais ou menos como eu, que até pouco tempo atrás, não importa o quão cedo eu acordava, meus filhos já acordaram antes e já estavam brincando de Lego, subindo no sofá lá em casa. E aí o que eu percebia, já cheguei a falar também, que aquele meu tempo com Deus virava um momento assim de, vocês precisam ficar quietos, que eu estou tendo o meu momento com Deus, né? E aí você fala, acabei de perder tudo, né? Então é preciso a gente ter realmente uma noção, falando neles, acabaram de chegar, na importância da gente ser honesto em relação a isso. Não existe um mandamento do horário, mas a gente precisa ser honesto em qual é um bom horário para que a gente consiga ter quietude, certo? Ok. Se a piedade é aperfeiçoada em nossas vidas, eu posso dizer que quanto mais o tempo passa, mais piedosa eu sou? Eu vou passar porque para mim o tempo não passou muito ainda. Então... Nesse caso, né? Ouçam as palavras do ancião. Eu acredito que quanto mais vivemos a carreira cristã, mais maduros nos tornamos. Né? Eu creio nessa tese. Embora não confundamos que carreira cristã é uma graduação a ser vencida, porque isso é obra do Espírito Santo. Eu não sei determinar para você o tempo. Eu tenho experiências de ter pessoas muito mais novas do que eu, muito mais crentes do que eu. Porém,
Acredito sim que com o passar dos tempos, das experiências, dos projetos que vivemos com Deus, nós nos tornamos mais maduros. Isso não implica necessariamente as cercas do tempo, mas o teu compromisso de caminhada. A maturidade ela é ascendente nesse sentido, né? E quanto mais processos vividos diante de Deus, melhora a minha postura cristã, melhora a minha identidade cristã e mais afinada essa expectativa do cristianismo em detrimento com o mundo, né? Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre liderança na igreja, ele traz uma certa cerca protetiva até para os neófitos, os novos na fé, não é? Mas ele está falando isso uma questão especificamente para a liderança da igreja. Mas a maturidade, sim, ela passa com o tempo. Agora, muito cuidado em confundir isso de que pessoas que são mais novas do que você não sejam já tão maduras diante de Deus pelo seu exercício de devoção e de piedade, tá bom? Senão idosos não pecavam, né, também. Eu tenho que completar? O ancião já falou. O ancião falou, está falado. Ok, então, de acordo com tem o de Colossenses 3:12, ele não está transcrito aqui, mas a pergunta é, de acordo com esse contexto, qual é o significado do termo suportando-vos, grifado, uns aos outros? Já tá com Sem o sobra para microfone. seminarista, né? Você quer, pode projetar o versículo? Obrigada, André. Esse é o versículo. Talvez não é o 12. Será que é Colossenses? Eu estou achando que é Efésios. É Colossenses? Mas acho que é o 13. Acho que não é o 12. Põe no 13. Aí. 13. Ok. Fazer uma exegese assim agora, rapidinho? Bom, eu acredito que a palavra ela é muito clara, a ideia de suporte, né? Você suportar um ao outro, e o texto não para aí, né? Perdoai-vos mutuamente. Parece que o versículo, a ideia de todo esse contexto de Colossenses é caminhar junto, viver a vida de piedade, faz com que você seja capacitado pelo Espírito Santo a suportar. Eu entendo a sua dor, você entende a minha dor, eu entendo a sua alegria, você entende a minha alegria, e assim a gente caminha vivendo a piedade juntos. Isso porque Jesus sentiu a dor, Jesus sentiu a alegria, e agora nós temos a capacidade de poder sentir e partilhar disso. Então nós podemos um ao outro, lado a lado, com amizades piedosas, como a Naná trouxe também, e o Micael. Tendo amizades piedosas, nós somos capazes de caminhar e se suportar, caminhando rumo à piedade ou ao aperfeiçoamento dos santos. Foi muito bom. Uma figura muito legal, posso fazer? Deixa eu fazer vou fazer uma figura muito interessante aqui para você entender o que é suporte. Vem cá, cara. Ufa, não fui eu. Solta o peso. Solta o peso para trás. Isso é suportar. E toda a palavra suportar na igreja no Novo Testamento. Porque se eu não suportá-lo, ele cai. Agora, da mesma forma, ele tem que suportar. Deu para a gente entender bem, tá bem ilustrado. Ok. Essa é a ideia do suporte, não daquele negócio do suporte. Ok. Essa aqui para a Naná por conta da exposição da tarde, do workshop, acredito eu. Na matriz de
Eisenhower, na vida de uma mulher que trabalha fora, em qual quadrante entram os serviços de casa e refeições? Ele tem que entrar em um quadrante. Vocês entenderam que ele tem que entrar em um quadrante, né? Ah, depois você faz. iFood. Você sabe que eu lembrei... Tá ligado? Eu lembrei de uma história que quando ele brincou do iFood, eu lembro que uma vez na Secretaria de Pós-Graduação, da onde eu fazia a minha pós-graduação, eu estava acompanhando, estava na fila para o processo de matrícula e tinha duas mães na frente. Na verdade, desculpa, eu não presenciei isso, desculpa. A secretária da pós-graduação do instituto que eu trabalhava me contou que tinham duas mães na fila para fazer a matrícula da pós-graduação e as duas estavam com filhos. E aí uma estava fazendo, a outra estava esperando para fazer, e as duas crianças começaram a conversar e a secretária escutou. E aí uma falou para a outra, você está aqui porque a sua mãe faz pós-graduação? Aí ela falou, você também? Então você também come marmita? Então é por aí, né? Mas onde entra? Onde entra, então, né? Eu acho que isso vai depender daquela questão da forma como a gente organiza o nosso tempo, porque senão sempre vai cair naquela coisa que é importante, porque o nosso lar precisa ser limpo e a nossa família precisa ser alimentada, mas a gente precisa pensar em formas da gente se organizar para que não fique sempre ali no importante e urgente. Então, corre para fazer com pressa, corre porque as coisas estão sempre por fazer, corre porque a pilha atingiu níveis homéricos de tamanho, de louça para lavar ou de roupa para lavar, corre porque isso, corre porque aquilo. Então, entendendo que o nosso cuidado, trabalhando fora ou não, fazendo pós-graduação ou não, a gente tem sim que sermos boas administradoras da nossa casa, e isso envolve o preparo das refeições, isso envolve a limpeza da casa, é importante, mas antes que se torne urgente, o que a gente pode fazer? Então, considerar isso como algo que está no quadrante 2, por exemplo, né, algo que é importante, mas não necessariamente urgente, me ajuda a pensar em como me preparar. Eu consigo, toda vez que eu for fazer uma refeição, ao invés de fazer uma xícara de arroz, fazer 2 ou 3, para que eu tenha para a semana, eu consigo separar um dia de algum momento da minha semana em que eu vou deixar todas as frutas lavadas, toda a salada lavada. Eu consigo planejar um cardápio, eu consigo me programar, me antecipar, para que com mais destreza possível, quando a semana engrenar, isso já está colocado ali, porque eu priorizei o que era importante antes que ele se tornasse urgente. Entende? Então, eu acho que é mais ou menos nessa rotina. Agora, é claro que exceções vão acontecer, é claro que a gente vai, né, o filho vai cair do brinquedão com a máscara de tigre, igual eu falei no começo, e a gente vai ter que correr e vai ter que fazer alguma coisa. Quando essas exceções acontecerem, iFood. Quando esse tipo de situação acontecer, a gente pode simplificar, porque isso não virou a rotina do nosso dia a dia. Então, a gente se planeja, a gente prepara, é importante, vamos planejar antes que se torne urgente. Sem se culpar demais e sem tornar disso uma coisa de outro mundo, quando eventualmente a gente precisar pedir pizza, precisar pedir uma esfirra. Eu nunca vi meus filhos chorarem porque era dia de pedir pizza ou esfirra. Então, a gente também pode tirar um pouco desse peso das nossas costas, tá? Eu já vi eles chorarem quando eu falei para arrumar a cama e guardar os brinquedos, que faz parte do cuidado da casa, né? Não, chorar também não vi. Mas, assim, eu acho que são coisas que dá para a gente, com esse raciocínio, orquestrar. É importante, vamos fazer antes que se torne urgente. Bom? Essa pergunta está assim: da mesma forma que Deus nos ama, a ordem é nós amarmos ao próximo. Como agir quando somos abordados por alguém na rua que aparentemente nos dá medo ou receio? Chama a polícia.
Deixa eu entender se eu entendi. Você tem que demonstrar o amor, e se for abordado por uma pessoa que dá medo, Porque está escrito assim, né? Que Deus nos ama. Eu estou entendendo que a gente deve amar ao próximo, mas se de repente esse próximo for alguém que está na rua e aparentemente te der medo, você continua amando ou o que fazer? Não sei. Deve ser nessa linha, né? Imagino eu. eu acho que o que falta aí é a definição do que é isso eu ia amar falar. o próximo. Isso. O contexto de amar o próximo, porque às vezes a gente pensa em amor como afeto, né? Alguém me dá medo, então eu vou lá e dou um abraço nele, um beijo, um cheiro. É isso que eu vou fazer. Eu acho que não é. Acho que esse não é o caminho. Amar ao próximo são ação. O que é que você vai fazer? Qual é a sua ação para demonstrar amor? Claro que é a mesma coisa assim, você está sendo ameaçado de assalto, mas você vai abraçar? Não, você vai correr, você vai chamar a polícia, você vai fazer alguma coisa. Mas entender amor mais como uma atitude de ação do que somente o afeto, como Hollywood prega, né? E se não tenha ficado muito claro para quem perguntou, depois pode abordar O Pedro. um deles para poder responder. Vamos lá. Você ia falar? Falando sobre as doutrinas profanas que inundam as nossas casas e as vidas dos nossos filhos, assim como em Éfeso, inclusive em nossas igrejas. Como combater? Quando algumas ideias contrárias à Bíblia são tão difundidas como normais, entre aspas, como mostrar que você não é intolerante, entre aspas, mas que é cristã? 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 16, Paulo vai ensinar Timóteo e vai pedir para que Timóteo ensine a igreja em Éfeso como é que se deve proceder na casa de Deus. E uma das coisas que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo é que a igreja, igreja não edifício, mas a igreja, o corpo reunido, o ajuntamento dos salvos em Cristo Jesus, eles precisam ser coluna e baluarte da verdade. É de responsabilidade nossa da igreja, primeiro conhecer a verdade. E a verdade explícita nas Escrituras é a revelação de Deus ao homem em Cristo Jesus. Isso é toda a verdade. Quando se identifica esse engano da verdade, é responsabilidade nossa defender a verdade. É a ideia de coluna e baluarte da verdade. Então, nós conhecemos a verdade, nós precisamos proteger essa verdade e nós precisamos passar de geração em geração essa verdade. Se você estiver aqui amanhã em Ribeirão Preto, é parte da minha aula de escola dominical amanhã, tá bom? Quem sabe a grande quantidade de combate à verdade de Deus é porque nós conhecemos a verdade, defendemos a verdade, mas não passamos isso de geração em geração. Então, como é que eu vou defender isso? Como é que eu vou proteger isso? Eu preciso ir para a palavra de Deus. Lembrando que doutrina profana é usar, inclusive, o nome de Deus para algo que não seja uma verdade. Isso é profanar. Usar o nome de Deus para algo que não é verdade do próprio Deus. E como é que eu combato isso? Eu vou combater isso pela palavra de Deus. Eu vou buscar, primeiro, me fortalecer das profundas verdades de Deus. Nós ouvimos isso aqui muito hoje, durante o dia. Não é? Paulo vai dizer, Timóteo, tem que defender a sã doutrina, aquela que foi passada para você pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, e que isso é vivo em você. Você é, de fato, alguém que é coluna e baluarte da verdade. Eu preciso buscar esses conceitos e preceitos. Fechar a minha casa. Quando Davi escreve os Salmos de número 101, ele deixa muito claro, sendo rei, Davi no Salmo 101, por exemplo, diz como rei, agora ele sai do palácio, ele diz assim, não permitirei que entre impurezas na minha casa. Ele fecha a porta para isso. E você deve saber muito bem pela palavra de Deus quais são as instruções que você deve fechar a sua porta para uma série de coisas que vai começar
a deter a verdade que você crê e que você deve defender. Acho que também passa por treinar a nossa mente. A gente fica muito focado quando pensa, o que é que vamos deixar os nossos filhos assistir, né? E se a gente parar para pensar, os filmes que nós assistimos, filme impróprio para cristão, ou ele tem pornografia, ou ele tem cena de terror, né? Que é contra a imoralidade e contra Satanás. Mas a gente esquece que filmes de comédia romântica, filmes centrados no eu, onde foca somente no ego, a conseguir tudo o que quer a todo custo, a gente não entende como algo problemático. Então, a gente não treina a nossa mente com uma cosmovisão cristã, com aquilo que nós assistimos. A gente acredita que tudo é inofensivo. Por exemplo, eu trabalhei esse ano com os jovens. Como é que nós deveríamos assistir os filmes ou qualquer programa de TV na cosmovisão de criação, queda, redenção? Como é que isso lapida o nosso olhar ao analisar as situações? Sabe aquele desenho Stuart Little? Que um ratinho se apaixona por um passarinho? E aquilo ali é a coisa mais linda do mundo, os nossos filhos assistem, e aquilo começa a entrar na nossa mente, dizendo assim, toda forma de amor importa. E a gente não se preocupa com isso. Então, tem coisas que estão nas entrelinhas e a gente não se liga naquilo que está sendo passado. Diante de um mundo que diz assim, se você chamar alguém de pecador, você está sendo intolerante. Então, a gente está com esse discurso de que vamos polir as palavras, vamos diminuir o impacto da realidade da palavra, mas a gente não vai estar apresentando o verdadeiro Evangelho. Então, a gente precisa tomar cuidado e treinar a nossa mente naquilo que o Senhor realmente ensina. E se prepararmos isso, nós vamos conseguir fechar as portas da nossa casa. Ok, podemos encerrar então, porque tem mais uma que acho que ia... Tem uma última pergunta, eles estão pedindo, vou finalizar com essa última, que é sobre piedade e redes sociais. Então, como viver uma vida piedosa nas redes sociais? A Naná já falou. Eu acho que é interessante, a pergunta é um pouco, eu entendo a pergunta, mas ao mesmo tempo ela é um pouquinho curiosa, porque não existe diferença entre o mundo real e virtual, na verdade, né? Então, quando a gente entra em Provérbios, por exemplo, e vê orientações atrás de orientações em relação à forma como a gente deve se comunicar, em relação à forma como a gente deve falar, o tipo de amizades que a gente deve perseguir, o tipo de companhias com as quais a gente deve andar, tudo isso é automaticamente estendido para as redes sociais também. Então, como que a gente anda com Deus nas redes sociais? Quem você segue? Quem você segue? Que tipo de conteúdo você consome quando ninguém mais está olhando? Que tipo de postagem você procura? Que tipo de material você consome quando você está no seu perfil privado que ninguém mais tem acesso? Porque isso, na verdade, você está diante de Deus. Como você interage nas redes sociais? A rede social deixou pessoas que são extremamente introspectivas nas redes sociais se tornam grandes valentonas, briguentas, que expõem as suas verdades sem um pingo de amor, sem um pingo de compaixão. Entram nas redes sociais de estranhos com comentários brutos, maldosos, grosseiros. É assim que Deus orienta a gente a se comunicar? Então, como a gente se comporta piedosamente nas redes sociais? Da mesma forma que a gente é chamado para se comportar nos nossos relacionamentos reais, andando com Deus e imitando o caráter de Jesus Cristo, em toda a nossa interação tecnológica. E tem a série Intoxicados, né? Sim, então, exatamente. Tem uma série dentro do Filipenses 4:8 chamada Intoxicados, repensando a nossa maneira de ver e usar o celular. São, não lembro quantos episódios ali de estudos que a gente fez baseado no livro 12 Maneiras como seu celular está transformando você. É uma leitura excelente. E uma das coisas que ele traz é que realmente a tecnologia tem deixado a gente mais duro, mais áspero uns com os outros e tem deixado a gente extremamente temerosas de reprovação. A gente começa a fazer e a postar as coisas pensando se isso vai gerar curtida, pensando se as pessoas vão gostar.
Existe hoje até, inclusive, mais nos mais jovens, mas isso não é exclusividade deles, pessoas que ficam com ansiedade quando postam alguma coisa, e se aquilo não recebe a repercussão que esperava, ela corre e deleta com vergonha, porque ela queria curtidas e não alcançou, e não conquistou. Então, isso tudo se revela num grande temor de homens. Então, assim como na vida real, na vida virtual, a gente tem que temer a Deus acima dos homens. E isso deve se refletir em cada clique, cada post, cada story, cada coisa que a gente consome e produz também. Legal. Vocês podem ficar aí, Lilinha. Nós vamos para os avisos finais. Vocês podem ficar aqui. De fé em fé.